Você já ouviu falar de história em formato de sanduíche? Pois bem, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, contém a primeira história em formato de sanduíche. Nessa técnica narrativa, uma história começa e é então interrompida por outra história, sendo que a primeira é completada somente depois. Nosso texto em questão se encontra em Marcos capítulo 3, verso 20 a 35. Assim está escrito: Então ele foi para casa. Não bastante, a multidão fluiu de novo de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábola: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe roubará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhes disseram: escuta, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. estão procurando o Senhor. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos capítulo 3, verso 20 a 35. Notem que nesta passagem há duas histórias. A história externa, que fica na parte externa do sanduíche, fala sobre os parentes de Jesus que se preparavam para levá-lo à força, porque achavam que ele estava fora de si. Já a história interna, que fica na parte interna do sanduíche, menciona os escribas acusando Jesus de estar em complô com o diabo. No entanto, o estudo de hoje se concentra na história interior, encontrada em Marcos capítulo 3, verso 22 a 30. Ali vemos que, de acordo com Marcos 3:22, os escribas disseram que o poder de cura de Jesus vinha do diabo. Ele respondeu primeiro em uma pergunta abrangente: como é possível Satanás expulsar Satanás? Não faria nenhum sentido que Satanás trabalhe contra si mesmo. Jesus passou a falar sobre divisão dentro de um reino, de uma casa e na atuação do próprio Satanás, mostrando que isso destruiria o seu sucesso. Mas então o Senhor virou a mesa e falou sobre amarrar um homem forte para levar os seus bens. Nesse último exemplo, Jesus é apresentado como o ladrão que entra na casa de Satanás, amarrando o príncipe das trevas para libertar seus cativos. Quando Cristo esteve na terra,
o povo se aglomerava para o escutá-lo. Suas palavras eram tão simples e claras que o mais inculto dentre as multidões podia compreendê-lo, e seus ouvintes escutavam fascinados. Isso enfurecia os escribas e fariseus. Eles se enchiam de inveja porque o povo ouvia tão atentamente as palavras desse novo mestre. Decidiram então atrapalhar seu domínio sobre as multidões. Começaram a atacar seu caráter, alegando que ele havia nascido em pecado e que expulsava os demônios por intermédio do príncipe dos demônios. Dessa forma, cumpria-se as palavras que está em Salmos capítulo 69, verso 4. Sem razão me odeiam. Os príncipes judaicos injuriavam-se e perseguiam aquele que é mais elevado entre 10 milhares e é inteiramente desejável. Não existe ninguém tão endurecido como aquele que rejeita o convite da misericórdia e menospreza o Espírito da graça. A manifestação mais comum do pecado contra o Espírito Santo é desprezar persistentemente o convite do céu para se arrepender. Todo passo na rejeição de Cristo é um passo para a rejeição da salvação e para o pecado contra o Espírito Santo. Este pecado, sendo ele o único sem haver o perdão divino, está em atribuir voluntariamente a Satanás a obra do Espírito Santo. Por exemplo, suponhamos que alguém seja testemunha de uma nova manifestação especial do Espírito de Deus. Possui prova convincente de que o fato está em harmonia com as Escrituras e o Espírito testemunha com o Espírito dessa pessoa que essa manifestação é de Deus. Depois, entretanto, declara que tudo o que antes reconhecera como sendo o poder do Espírito Santo era apenas o de Satanás. Resumindo, é por meio do seu Espírito que Deus atua no coração humano, e quando o homem voluntariamente rejeita o Espírito e o declara ser o de Satanás, interrompe o canal por meio do qual Deus pode se comunicar com ele, pela negação da prova que Deus quis lhe conceder. Apaga a luz que lhes estivera a brilhar no coração e como resultado é deixado em trevas. Assim se verificam as palavras de Cristo. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Mateus capítulo 6, verso 23. Por algum tempo as pessoas que tenham cometido esse pecado podem parecer serem filhos de Deus, mas quando surgem circunstâncias destinadas a desenvolver o caráter e mostrar de que espírito são, se verá que se acham no terreno do inimigo, arregimentadas sob sua negra bandeira. Que Deus os abençoe e até a próxima.